Tiradentes. Só de ouvir esse nome, a gente já pensa, herói, mártir da Inconfidência, certo? Mas e maçom? Será? Essa é uma pergunta que, olha, ecoa há séculos na nossa história. É um debate que mistura fato, lenda, identidade nacional, um prato cheio. E é hoje que vamos mergulhar nisso, tentar separar o mito da realidade e ver o que os documentos, o que eles dizem de verdade. E para guiar essa nossa investigação, a gente não está tirando as coisas do nada, não. A nossa base é bem sólida. Um estudo bem detalhado que saiu na revista Ciência em Maçonaria, eles revisaram tudo que já foi escrito sobre o assunto. Ou seja, é o nosso mapa para navegar por essa história toda com base em pesquisa séria. E aqui já começa o grande mistério. É só reparar, por que tantas lojas maçônicas Brasil afora fazem questão de homenagear Tiradentes, de usar o nome dele? É só uma admiração pelo herói da nação? Ou será que tem algo a mais? Um tipo de reconhecimento de que ele era um deles? Um irmão maçom? Ok, mas antes de sair procurando por símbolos secretos e conspirações, a gente precisa dar um passo atrás. Vamos conhecer o homem. Afinal, quem era Joaquim José da Silva Xavier? A pessoa de carne e osso por trás da estátua, do monumento? Bom, ele nasceu lá em Minas Gerais em 1746. Era um cara de múltiplos talentos. Militar, alferes, e também atuava como dentista prático, o que, claro, lhe rendeu o apelido de Tiradentes. Mas a característica que realmente marcou o destino dele foi outra, a fama de ter língua solta. Sabe, ele falava o que pensava sem filtro. E naquela época, isso era uma coisa muito, muito perigosa. E foi justamente essa ousadia, essa paixão por liberdade, que colocou ele bem no centro da Inconfidência Mineira. Um movimento que sonhava com um Brasil livre, sabe? Livre do controle de Portugal e, principalmente, dos impostos que eram considerados abusivos. A partir daí, a história ganha um ritmo trágico e bem rápido. A conspiração que começou a ser planejada em 1788 foi delatada logo no ano seguinte. Em 89, Tiradentes é preso, e depois de um processo que se arrastou por 3 longos anos, em 1792, ele foi o único condenado à forca. Sua execução acabou transformando ele num mártir. Certo, agora que a gente já relembrou quem foi o homem, vamos montar a primeira parte desse quebra-cabeça. Vamos juntar as peças que dão vida à lenda do Tiradentes maçom. E a peça talvez mais antiga e influente dessa história toda aparece em 1868. O escritor Joaquim Felício dos Santos, no livro dele, simplesmente crava: os Inconfidentes eram todos maçons. E mais, quem os introduziu na ordem foi o próprio Tiradentes. Uma afirmação fortíssima que teve um impacto enorme. Essa ideia não ficou isolada. Ela foi ganhando força com outros autores ao longo do tempo. O Augusto de Lima Júnior, por exemplo, chegou a detalhar que a iniciação teria acontecido no Rio de Janeiro, onde ele teve contatos decisivos. E é assim, de autor em autor, que a lenda vai se solidificando, sabe? Entrando no imaginário popular. É uma história e tanto, não é? Realmente fascinante. Mas, e os documentos? Onde estão as provas? Agora a gente vai virar a página e dar uma olhada no que os registros da época mostram de verdade. E é aqui que a coisa começa a ficar bem diferente. A cronologia. Esse é o primeiro grande obstáculo para a lenda. Vamos olhar bem para as datas. Tiradentes morre em 1722. A primeira loja maçônica comprovadamente fundada no Rio de Janeiro, onde ele supostamente teria sido iniciado, só surge em 1801, 9 anos depois. A conta simplesmente não fecha. Tem um buraco aí. 0. É esse o número. Em mais de 7.000 páginas dos autos do processo da Inconfidência, os famosos autos da devassa, a palavra maçonaria ou maçom simplesmente não aparece. Nenhuma vez. Para quem estuda história, esse silêncio é ensurdecedor. Ah, mas e a assinatura? Aqueles pontinhos? Muita gente olha para aquilo e vê um código secreto maçônico. Só que, quando se analisa de perto, os pontos são inconsistentes, às vezes tem 5, e tem o detalhe mais importante. O costume da assinatura com os 3 pontinhos só pegou no Brasil muito depois, lá para depois de 1815, décadas depois da morte dele. Ou seja, uma prova que não se sustenta no tempo. E talvez o argumento mais forte contra essa teoria venha de dentro da própria maçonaria. O José Castellani, que foi um historiador maçom super respeitado, não aliviava. Ele chamou essa narrativa de uma história distorcida, inventada e maquinada, um alerta claro contra o que ele via como um exagero do papel da ordem na nossa história. Então, o que a gente tem? De um lado, uma lenda poderosa que atravessa gerações. Do outro, uma ausência total de evidências concretas. E agora, como a gente chega a um veredito nesse tribunal da história? Olha,
Este quadro aqui resume o impasse perfeitamente. A lenda, ela se alimenta de relatos que vieram muito depois, de uma crença apaixonada, de interpretações. Já o registro histórico, bom, ele se baseia na falta de documentos da época, nas cronologias que não batem e num ceticismo muito forte por parte dos especialistas. E a conclusão do estudo que a gente usou como base é bem direta. Sem que apareça um novo documento, sabe, uma prova irrefutável que surja do nada, essa questão de Tiradentes ter sido ou não um maçom iniciado provavelmente vai ficar em debate ad eternum, ou seja, para sempre. Isso tudo deixa uma pergunta muito maior no ar, uma reflexão que vai além da figura do Tiradentes. Toda nação parece precisar dos seus heróis, de símbolos que unam as pessoas. Mas até que ponto o herói que a gente constrói, o herói de que a gente precisa, pode se distanciar da pessoa de carne e osso que realmente existiu? Essa é a fronteira, uma linha bem tênue e fascinante, entre a história e o mito.